Você já parou para pensar em quantas decisões você toma por dia? Algumas parecem pequenas, quase automáticas. Outras, no entanto, carregam o peso de transformar completamente o rumo da sua história. É sobre essas decisões, as que envolvem sua família, sua fé, seus relacionamentos, suas finanças e seu futuro, que hoje nós vamos conversar. Este vídeo não é apenas uma reflexão, mas uma jornada de transformação interior. Porque quando a sabedoria de Deus guia nossas escolhas, a paz invade o nosso coração e o medo perde a força. Quando entregamos nossos caminhos ao Senhor, até o que parecia um beco sem saída se torna estrada de milagres. Por isso, pare por um instante e respire. Esta não é só mais uma mensagem. É um chamado divino para que você não caminhe sozinho, não decida no escuro, não viva pela dúvida, mas sim pela direção de Deus. Sabedoria não é apenas conhecimento acumulado, é revelação espiritual, é discernimento concedido pelo Espírito Santo. É ouvir a voz de Deus quando tudo ao redor está em silêncio, e essa sabedoria é o que transforma decisões precipitadas em escolhas eternas. É o que separa a queda da vitória. É o que impede que a dor se repita e que o passado se torne prisão. E sabe qual é a boa notícia? A palavra de Deus nos garante que Ele dá sabedoria a quem pede, sem repreensões. Deus quer te orientar. Ele deseja participar das suas decisões. Mas para isso, é preciso aprender a discernir a sua voz e confiar no seu tempo. Hoje, o nosso tema é sabedoria nas decisões. E você vai perceber como a Bíblia é atual, prática e poderosa quando aplicada às escolhas que você precisa fazer. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, diante de uma encruzilhada, sem saber se deve ir ou ficar, se deve continuar ou recuar, se deve confiar ou se proteger. E eu quero te dizer, com toda a certeza do meu coração, Deus se importa com essa decisão. Ele quer te mostrar o melhor caminho. Ele quer aliviar o fardo que a dúvida traz. E Ele trouxe você até aqui para te lembrar que você não precisa carregar esse peso sozinho. O Senhor quer te dar clareza, direção e paz. Vamos refletir juntos sobre exemplos bíblicos, princípios espirituais e atitudes práticas que vão te ajudar a tomar decisões com sabedoria. Não decisões baseadas no medo, na raiva ou na ansiedade, mas decisões pautadas na palavra de Deus, guiadas pelo Espírito Santo e confirmadas pelo descanso que só Ele pode dar. Vamos aprender com os erros de personagens bíblicos que não buscaram a orientação divina, mas também vamos nos inspirar com os que confiaram, esperaram e foram recompensados com milagres. Esta oração é um convite para você permanecer conosco até o fim, porque o que Deus tem para falar ao seu coração hoje pode ser exatamente a resposta que você vem pedindo em oração há tanto tempo. Fique conosco, ouça cada palavra com atenção. Deixe que essa mensagem penetre nas áreas mais sensíveis da sua alma. Permita que Deus ilumine os caminhos escuros que você tenha enfrentado. Porque ao final deste vídeo, você não será mais o mesmo. Você terá mais do que conselhos, terá direção. Terá sabedoria do alto. Prepare seu coração, ajuste o volume. Desligue as distrações por alguns minutos, porque o que está prestes a acontecer é um momento entre você e Deus. Um tempo de resposta, de cura, de alívio, de decisão com sabedoria. E lembre-se, quando Deus está no controle da sua mente, suas decisões constroem o seu destino. Vamos juntos nessa jornada de fé, discernimento e transformação. Porque hoje, a sabedoria que vem do céu vai descer sobre a sua vida. E o que estava confuso será clareado pela luz da presença de Deus. Fique até o final. A última palavra dessa mensagem pode ser a confirmação que o seu coração tanto esperava.
Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Querido irmão, querida irmã, pare por um instante e reflita sobre essa promessa extraordinária. Em apenas uma frase, Deus, por meio da carta de Tiago, nos oferece algo que todo ser humano deseja profundamente: sabedoria verdadeira. E o mais impressionante não é apenas o que está sendo oferecido, mas como está sendo oferecido. Não é por merecimento, não é por esforço, não é por título, é por graça. É um presente que está ao alcance de todos que se aproximam de Deus com um coração humilde. Tiago nos revela que o Pai Celestial é generoso, que Ele não dá com restrições nem com cobranças. Ele dá liberalmente, ou seja, com alegria, em abundância, sem medir. Isso quer dizer que se hoje você está diante de uma decisão importante, se sente perdido em meio às opções ou tem medo de dar um passo em falso, Deus está pronto para te orientar. Basta pedir. Não é preciso decorações elaboradas ou rituais complicados. É só abrir a boca ou o coração e dizer: Senhor, me mostra o caminho, me dá sabedoria. E não se engane, essa sabedoria não é apenas para grandes decisões. É para o cotidiano, para saber lidar com pessoas difíceis, para discernir quando falar e quando calar, para escolher entre um emprego e outro, para entender o que o Espírito Santo está dizendo no meio do caos. Essa sabedoria é uma luz que ilumina cada passo. Agora pense comigo, quantas vezes você já tomou uma decisão pela emoção? Quantas vezes você confiou apenas na sua experiência, no seu histórico ou no conselho de outras pessoas? E quantas dessas vezes o resultado não foi o que você esperava? Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, com arrependimentos, tentando consertar algo que poderia ter sido evitado se a escolha tivesse sido feita com sabedoria do alto. Mas aqui está a boa nova. Nunca é tarde para pedir sabedoria a Deus. Mesmo que você tenha errado ontem, você pode acertar hoje. Mesmo que tenha perdido uma batalha, você pode vencer a guerra. Deus não olha para trás com acusação. Ele olha para frente com direção. E Ele está te chamando agora para uma caminhada diferente. Uma jornada onde você não andará mais pela lógica humana, mas pela revelação divina. Talvez você esteja pensando: mas e se eu pedir e não receber resposta? Esse versículo responde isso também. Ele diz que Deus não nega a sabedoria, não recusa o pedido. Ele não lança em rosto, ou seja, não te humilha por pedir, não esfrega teus erros na sua cara. Pelo contrário, Ele se alegra porque um filho que pede sabedoria é um filho que reconhece a soberania do Pai. E como Deus responde, pode ser através de um versículo, de uma paz interior, de uma palavra em um louvor, de um conselho inspirado. Pode ser através de uma porta que se abre ou de outra que se fecha. O importante é que Ele sempre responde. Ele é fiel à sua palavra. E Tiago 1:5 é uma promessa. A sabedoria de Deus é diferente da esperteza humana. Ela não é baseada em estratégias egoístas, mas em princípios eternos. Ela não visa apenas resultados imediatos, mas colheitas duradouras. A sabedoria do alto traz paz. Ela não gera confusão. Ela confirma aquilo que o Espírito já plantou no seu coração. Agora, pare e reflita. Qual é a decisão que está diante de você hoje? Você tem confiado mais na sua opinião ou na direção de Deus? Tem pedido sabedoria ou tomado atitudes por impulso? A boa notícia é que a sabedoria está disponível, está ao seu alcance e é para hoje. Você não precisa mais caminhar no escuro, você pode andar guiado pela luz da palavra. A partir desse versículo, você pode iniciar um novo ciclo na sua vida espiritual. Um tempo de decisões acertadas, de caminhos confirmados, de escolhas que honram a Deus e te aproximam do teu destino. Tiago 1:5.
É mais do que um conselho, é um convite. E se você aceitar esse convite agora mesmo, pode ter certeza, o próximo passo que você der não será no vazio, será debaixo da direção de Deus. A sabedoria nas decisões é como um leme em alto mar. Pode parecer pequeno diante da imensidão do oceano, mas é ele quem define a direção de todo o navio. Assim também são nossas escolhas. Cada decisão, por menor que pareça, tem o poder de nos empurrar para um porto seguro ou nos jogar contra as rochas. Quando falamos em sabedoria, não estamos tratando de algo distante ou inalcançável, mas de um dom divino que impacta diretamente a maneira como nos relacionamos, como lidamos com nossas emoções e como nos conectamos com Deus. Nos relacionamentos, por exemplo, a sabedoria é como o óleo que lubrifica as engrenagens de uma máquina. Sem ela, qualquer atrito vira motivo de briga. Uma palavra mal colocada, uma atitude impensada, uma resposta no calor da emoção. Tudo isso pode causar estragos profundos quando falta discernimento. Mas quando há sabedoria, há freio antes da reatividade. Há empatia antes da acusação. Há escuta antes do julgamento. Pessoas que tomam decisões com sabedoria tendem a construir relações mais saudáveis, porque não são movidas pela necessidade de vencer uma discussão, mas pela disposição de preservar o vínculo. Em contrapartida, quem vive sem sabedoria é como quem dirige um carro em alta velocidade sem GPS no meio do nevoeiro. Não sabe onde está, não enxerga para onde vai, e qualquer obstáculo se torna uma ameaça. Essa falta de controle se reflete na instabilidade emocional. A pessoa que não busca sabedoria reage impulsivamente, vive arrependida, ferida ou ferindo os outros. As emoções dominam suas ações, e não há paz interior, porque o coração nunca se aquieta. Cada decisão mal tomada gera uma nova crise, e o ciclo se repete como uma roda que gira sem parar. Na vida espiritual, a diferença entre quem caminha com sabedoria e quem caminha por conta própria é ainda mais evidente. A sabedoria nos leva a ouvir a voz de Deus antes de agir. Nos ensina a esperar, a confiar, a buscar direção em oração. Ela nos protege de tomar decisões apenas com base no que sentimos ou desejamos e nos leva a perguntar: é isso que Deus quer para mim? Quem caminha com sabedoria espiritual vive mais leve, porque sabe que não precisa ter todas as respostas, apenas obedecer à voz do Pai. Quem vive sem essa sabedoria espiritual, por outro lado, costuma tomar atitudes precipitadas e depois pedir que Deus conserte. Age primeiro e ora depois. Escolhe caminhos sem considerar os princípios bíblicos e depois sofre as consequências, achando que foi abandonado por Deus. Mas a verdade é que Deus nunca a abandona. Ele apenas respeita o livre-arbítrio. E quando decidimos sozinhos, muitas vezes colhemos tempestades por não termos consultado o Senhor antes de sair do porto. Usando uma comparação simples, podemos dizer que a sabedoria é como uma lanterna em meio à escuridão. Imagine duas pessoas andando por uma trilha durante a noite. Uma tem uma lanterna forte, que ilumina cada passo. A outra está sem nada, andando tateando, tropeçando, se machucando. Ambas estão no mesmo caminho, mas a experiência de cada uma será totalmente diferente. Assim é a vida. Quem anda com sabedoria não deixa de enfrentar desafios, mas consegue enxergar onde pisa, evita armadilhas e avança com mais segurança. A sabedoria também traz proteção. Protege relacionamentos que poderiam ser destruídos por palavras impensadas. Protege famílias de escolhas precipitadas. Protege amizades de mal-entendidos, protege a mente de pensamentos confusos, protege a alma da ansiedade que paralisa, protege a vida financeira de prejuízos por impulsividade,
protege a espiritualidade de desvios por falsas doutrinas. Quem vive com sabedoria, constrói sobre a rocha. Quem vive sem ela, constrói sobre a areia, e qualquer tempestade é suficiente para derrubar. A vida emocional também é profundamente afetada pela presença ou ausência da sabedoria. Uma pessoa que se orienta pela sabedoria do alto aprende a dominar seus impulsos, aprende a pausar antes de responder, a respirar antes de reagir, a pensar antes de decidir. Isso traz estabilidade, leveza, maturidade emocional. Em contraste, quem não tem sabedoria vive como um barco sem âncora, à mercê das ondas. Uma crítica derruba, um elogio infla, um problema gera desespero. Uma porta fechada vira desespero. É uma montanha-russa de emoções, sem firmeza, sem paz. A sabedoria é, portanto, um dos maiores tesouros que podemos buscar. E o melhor de tudo é que Deus nos convida a pedir. Tiago 1,5 nos lembra que se falta sabedoria, basta pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele não nega, não cobra, não pune pela pergunta. Ele se alegra quando buscamos sua direção. Isso mostra humildade, mostra que reconhecemos que sozinhos nos perdemos, mas com Ele encontramos o caminho. Portanto, se você sente que suas emoções estão desordenadas, que seus relacionamentos estão em crise ou que sua vida espiritual está sem rumo, comece por aqui. Peça sabedoria. Ore antes de agir. Leia a palavra antes de decidir. Espere antes de responder. Ouça mais, fale menos. Pense nas consequências. Avalie os frutos. Cerque-se de conselhos tementes a Deus. Fuja da pressa. Abrace a prudência. Deixe o Espírito Santo guiar sua mente antes do seu coração impulsionar suas ações. A sabedoria não torna a vida fácil, mas torna as batalhas mais justas, as escolhas mais claras, os relacionamentos mais profundos, as emoções mais equilibradas e a caminhada espiritual mais firme. Quem vive com sabedoria, vive com propósito. E quem vive com propósito, vive em paz. Você já parou para pensar quantas decisões você toma por dia? Desde o momento em que acorda e decide levantar ou apertar o botão da soneca, até a hora de dormir e escolher com o que vai ocupar sua mente antes de fechar os olhos. São centenas de decisões diárias, algumas simples, outras decisivas. Mas o que diferencia uma vida guiada pela paz e propósito de uma vida marcada por arrependimentos e conflitos não é a quantidade de decisões que tomamos, mas a qualidade com que decidimos. E é aí que entra o tema de hoje: sabedoria nas decisões. A sabedoria é como uma bússola em meio ao nevoeiro. Ela não apenas aponta o norte, mas nos ajuda a andar com confiança, mesmo quando a estrada à frente está encoberta. Quem vive com sabedoria sabe discernir o tempo de falar e o tempo de calar, o tempo de avançar e o tempo de esperar, o tempo de persistir e o tempo de deixar ir. Já quem vive sem essa bússola caminha em círculos, tropeça nas mesmas pedras e repete os mesmos erros com novos nomes. Nos relacionamentos, por exemplo, a sabedoria é a ponte que conecta corações mesmo em tempos difíceis. Quantos casamentos não teriam terminado se, antes de gritar, um dos dois tivesse escolhido escutar com humildade? Quantas amizades seriam preservadas se, em vez de reagir por impulso, alguém tivesse parado para orar antes de responder uma mensagem atravessada? A sabedoria nos ensina que nem toda verdade precisa ser dita no calor da emoção e que nem toda mágoa merece virar um rompimento. Ela nos conduz a priorizar a reconciliação em vez da razão, a empatia em vez do orgulho. Imagine dois casais enfrentando conflitos parecidos. Um deles decide discutir os problemas sempre na hora da raiva, lança palavras duras, traz à tona velhas feridas e depois, mesmo arrependidos, os estragos ficam.
Já o outro casal, mesmo sentindo as mesmas frustrações, escolhe esperar o momento certo para conversar. Eles oram antes, refletem e buscam entendimento. Não é que tenham menos problemas, mas decidem com sabedoria. Resultado: crescem juntos em vez de se afastarem. A Bíblia diz, em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos a derruba. Essa verdade se aplica não apenas às mulheres, mas a todos nós. Quem decide com sabedoria, edifica. Quem age por impulso, destrói. Quantas famílias estão feridas porque alguém decidiu agir com orgulho em vez de sabedoria? Agora pense na vida emocional. Sabedoria aqui não é ausência de sentimentos, mas saber como responder aos sentimentos. Todos sentimos raiva, tristeza, ansiedade, ciúme, medo, mas a diferença está no que fazemos com essas emoções. Uma pessoa sábia reconhece o que sente, mas não permite que isso determine suas ações. Ela não responde ao chefe no impulso, não termina um relacionamento na hora da decepção, não abandona um projeto só porque hoje está insegura. É como dirigir um carro com chuva. Você não pode evitar que a estrada fique escorregadia, mas pode decidir reduzir a velocidade, acender os faróis e seguir com cuidado. Quem vive sem sabedoria emocional acelera na curva, derrapa e causa acidentes, consigo mesmo e com os outros. Quantas vezes você já se arrependeu por algo que disse ou fez no impulso? A sabedoria não anula o que sentimos, mas nos ensina a pausar, refletir e reagir com equilíbrio. No campo espiritual, a sabedoria é ainda mais essencial. Viver com sabedoria espiritual é caminhar com discernimento e propósito, é entender que nem toda porta aberta é bênção, que nem todo conselho é direção divina, que nem todo caminho fácil é o que Deus quer. É buscar em Deus a confirmação antes de tomar decisões importantes. Tiago 1:5 nos encoraja. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Mas quem vive sem sabedoria espiritual, age como quem navega sem bússola. Escolhe baseado no que vê, no que sente, no que os outros dizem. E quando as coisas não dão certo, pergunta: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Quando, na verdade, nunca consultou a Deus antes de agir. A falta de sabedoria nos leva a iniciar relacionamentos que sabíamos no fundo não serem saudáveis, a assumir compromissos sem ter paz, a sair de lugares onde Deus ainda queria que estivéssemos. Vamos imaginar duas pessoas buscando uma nova igreja. Uma escolhe pela aparência, pela banda, pela arquitetura. A outra hora busca discernimento, pergunta a Deus onde pode crescer e servir. A primeira se frustra com superficialidade, a segunda encontra alimento e direção. Uma decisão com sabedoria muda não apenas o destino, mas o processo inteiro da caminhada espiritual. A sabedoria também se manifesta em decisões cotidianas, como organizar o tempo, cuidar da saúde, administrar as finanças. Uma pessoa sábia entende que dizer sim para tudo pode ser um erro, que o descanso é necessário, que os pequenos hábitos moldam o futuro. É como alguém que planta hoje sabendo que só vai colher amanhã. Já quem vive sem sabedoria quer tudo para ontem, gasta sem pensar, age sem calcular e vive sobrecarregado, física, emocional e espiritualmente. É importante destacar que sabedoria não é o mesmo que conhecimento. Você pode ter feito faculdade, lido muitos livros e ainda assim tomar decisões tolas. A sabedoria vem de um coração ensinável, humilde, disposto a ouvir. Salmo 111:10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, sabedoria verdadeira começa quando reconhecemos que não sabemos tudo e que precisamos de Deus para decidir bem.
Quem vive com sabedoria dorme com mais paz, porque sabe que plantou o melhor que podia. Quem vive sem sabedoria, mesmo quando acerta, vive com medo do que virá, pois suas bases são frágeis. Um lar construído com sabedoria resiste às tempestades. Uma vida construída sem ela desaba ao menor vento. E se você pensa, mas eu já tomei tantas decisões erradas, saiba que nunca é tarde para começar a viver com sabedoria. Deus é especialista em reconstruir o que foi mal edificado. Basta pedir, basta buscar, basta entregar suas decisões a Ele. Comece com pequenos passos. Antes de responder algo difícil, ore. Antes de aceitar um convite importante, consulte a palavra. Antes de confiar em alguém, observe os frutos. Antes de desistir, pergunte a Deus se é hora de parar ou de persistir. Sabedoria não garante ausência de dificuldades, mas garante que você vai passar por elas com mais firmeza. Vai evitar sofrimentos desnecessários. Vai construir relações mais duradouras. Vai viver com mais equilíbrio. Vai desenvolver uma fé mais sólida. Sabedoria é um presente do céu que transforma a terra do nosso coração. Portanto, se você quer uma transformação profunda na sua vida, comece pelas decisões. Reavalie o que você tem escolhido. Questione se suas reações estão sendo pautadas por sabedoria ou por medo, orgulho, carência, pressão. Peça a Deus olhos espirituais para ver além das circunstâncias, ouvidos atentos para ouvir o sussurro do Espírito e um coração disposto a obedecer, mesmo quando não entender tudo. Viver com sabedoria é viver com propósito. É caminhar sem pressa, mas com direção. É falar com firmeza, mas com graça. É amar com verdade, mas com compaixão. É construir com paciência, sabendo que o que é sólido leva tempo. E, acima de tudo, é confiar que Deus sabe o melhor caminho, mesmo quando não enxergamos todos os passos. Lembre-se, Deus é o começo, o meio e o fim. E confiar nele é a decisão mais sábia que alguém pode tomar. Hoje, eu te convido a olhar para dentro. Sim, não para os problemas externos, nem para as pessoas que te frustraram, mas para o espelho da alma. Como estão as suas decisões? Você tem vivido com sabedoria ou tem deixado o impulso dominar suas escolhas? Quando você é pressionado, você ora ou reage? Quando está ferido, você busca a direção de Deus ou se fecha na dor? Quando o coração acelera diante de uma situação difícil, você pausa para ouvir o Espírito Santo ou toma decisões no calor da emoção? Vamos juntos nos comprometer a mudar essa realidade a partir de agora. Porque sabedoria não é um dom exclusivo de poucos. É uma promessa de Deus para todos os que pedem com fé. Tiago 1,5 nos lembra que, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Hoje, Deus está pronto para te dar discernimento, equilíbrio, visão espiritual e clareza para decidir bem. Reflita, quantas discussões poderiam ter sido evitadas se você tivesse escolhido o silêncio? Quantas dores emocionais teriam sido poupadas se você tivesse esperado mais um dia antes de agir? Quantas oportunidades passaram porque você decidiu sem consultar a Deus? E, ao mesmo tempo, quantas bênçãos ainda estão guardadas porque o Senhor quer te ensinar a decidir melhor? Não se culpe pelo que já passou, mas se comprometa com o que ainda pode ser transformado. Hoje é o seu ponto de virada. Hoje é o dia em que você pode declarar: a partir de agora, eu não decido mais sozinho. Minhas escolhas serão alinhadas à palavra de Deus. Meus passos terão direção divina. Meu coração será guiado pelo Espírito, não pela pressa ou pelo medo. Vamos juntos tomar decisões com sabedoria. Decisões que edificam e não destroem, que constroem pontes e não muros, que glorificam a Deus em cada detalhe. Você está pronto? Então diga a si mesmo, com fé: Senhor,
Eu escolho te ouvir antes de decidir. Essa simples atitude pode mudar completamente o rumo da sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, despido de máscaras, reconhecendo minhas fraquezas e limitações. Eu confesso, Pai, que muitas vezes agi pela minha própria vontade. Tomei decisões no impulso, guiado pela ansiedade, pelo medo e até pelo orgulho. Em muitos momentos, escolhi caminhos que pareciam certos aos meus olhos, mas que me afastaram da Tua paz. E agora, com arrependimento sincero, eu te peço, ensina-me a decidir com sabedoria. A Tua palavra em Tiago 1,5 diz que, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Então, aqui estou eu, pedindo com fé, confiando que o Senhor me ouve. Pai, derrama sobre mim a Tua sabedoria, não aquela do mundo, mas a que vem do alto, pura, pacífica, justa, cheia de misericórdia. Uma sabedoria que me ensine a calar quando for preciso, a esperar quando a pressa bater, a ouvir quando tudo em mim quiser falar. Eu entrego a Ti meus planos, meus relacionamentos, minhas decisões financeiras, meus compromissos, minhas dúvidas. Que nenhuma escolha nasça apenas da minha lógica humana, mas seja fruto de uma escuta atenta à Tua voz. Toca o meu coração para que eu reconheça os Teus sinais. Toca a minha mente para que eu tenha discernimento. Toca a minha alma para que eu tenha coragem de obedecer mesmo quando não entender. Senhor, livra-me da insensatez, livra-me de agir sem pensar, de falar sem orar, de me mover sem te consultar. Fortalece o meu espírito para que eu escolha o que te agrada. Que a cada manhã, antes de tomar qualquer atitude, eu busque Tua direção. Que eu aprenda a te ouvir até nos silêncios. Que eu tenha coragem de dizer não ao que parece bom, mas que me afasta do Teu propósito. Eu entrego também aqueles momentos em que errei, as decisões que me trouxeram dores, consequências, distanciamentos. Eu coloco tudo em Tuas mãos, crendo que o Senhor é especialista em recomeços. Transforma o que for necessário, redireciona o que saiu do Teu caminho, cura os danos causados pela falta de sabedoria. E acima de tudo, Pai, ajuda-me a viver na prática o que hoje eu oro com sinceridade. Que a sabedoria não fique apenas em palavras bonitas ou promessas emocionadas, mas que se torne vida no meu dia a dia. Que meu testemunho fale mais alto que meus discursos. Que minhas decisões revelem que eu sou Teu. Eu creio, Senhor, que a partir de hoje não andarei mais sozinho. Cada passo será Teu. Cada plano passará pela Tua aprovação. Cada dúvida será levada à oração. Porque eu entendi, sem a Tua sabedoria, tudo é vão. Mas com a Tua direção, até os desertos se tornam caminho seguro. Em nome de Jesus, meu Salvador e Conselheiro fiel, eu oro com fé. Amém. Que momento precioso tivemos juntos até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu Deus falando com você sobre escolhas, caminhos e sabedoria, então não deixe essa palavra parar em você. Leve-a adiante, compartilhe com alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja prestes a tomar uma decisão importante e precise exatamente desta direção. E agora quero te fazer um convite especial. Escreva nos comentários a frase: Senhor, me ensina a decidir com sabedoria. Sim, declare isso com fé, como um compromisso público diante de Deus. Eu vou estar lendo os comentários e orando por cada um que escrever, porque juntos formamos uma comunidade de fé onde ninguém caminha sozinho. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever. Clique no botão, ative o sininho e esteja com a gente todos os dias recebendo mensagens que edificam, fortalecem e transformam. E claro, deixe seu like. Ele nos ajuda a alcançar ainda mais vidas com a palavra. E antes de sair, eu te convido a assistir o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.
Ele foi preparado com o mesmo carinho, com a mesma unção e pode ser exatamente o que o seu coração precisa ouvir hoje. Deus abençoe a sua vida e que todas as suas decisões a partir de agora sejam guiadas pela sabedoria que vem do alto. Até o próximo vídeo.